Cabeçudo, cadê você, cabeçudo, que não apareceu na semana passada, galera? Data FIFA não dá, cara. Não dá pra você assistir um jogo de Peru e Uruguai e ver o Peru ganhando da seleção do Uruguai, cara. Isso não consegue entrar na minha cabeça. Sim, e olha que minha cabeça é grande, viu? Cabe muita coisa. Mas, sinceramente, pô, analisar jogo de Geórgia, Lituânia, Estônia, Liechtenstein, Gibraltar, cara, pra mim não dá. Cabeçudo, então por que vai fazer as análises para hoje, desta terça-feira, que tem jogos exatamente da Nations League e das eliminatórias para a Copa do Mundo na América do Sul, porque é o último dia dessa data FIFA, ainda bem. A partir de amanhã a gente já retorna aí com o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, e a partir de sexta-feira com os campeonatos europeus. Então, para poder encerrar, a gente começar a semana já com análise, ter a semana completinha de análise, vai ter análise aí em 2 jogos da Nations League, um jogo de Portugal, outro jogo da Espanha, e em 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, o jogo da Argentina, o jogo do Uruguai, o jogo do Brasil contra a seleção do Peru, onde eu vou deixar um palpite gratuito para vocês. Fica comigo porque é uma odd de 1,64, beleza? Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta terça-feira, de jogos não tão interessantes assim, mas que dá pra gente buscar valor. Vou começar com o jogo da Espanha, que joga dentro de casa contra a seleção da Sérvia. Na classificação, não temos, né? Aí, tá vendo? Até nisso os caras são ruins, velho. Você tá maluco? Vamos nessa aqui, de Espanha contra a Sérvia. Espanha é o primeiro colocado com 7 pontos, 3 jogos, são 2 vitórias e um empate, fez 5 gols, tomou 1. A equipe da Sérvia é o terceiro colocado com 4 pontos, fez 2 gols, tomou 2 gols. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? A Espanha jogando dentro de casa. A Espanha não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos, venceu 9 das últimas 10 partidas e marcou 1 ou mais gols em 90%. A minha análise para esse jogo aqui é a Espanha para ter mais escanteios no primeiro tempo do jogo. Tá com a odd interessante, vejo o valor nessa operação. E tá aqui, ó, mais escanteios no primeiro tempo, primeiro escanteio, aqui, mais escanteios no primeiro tempo, odd 1,41. Espanha com muito mais posse de bola, Espanha atacando muito mais, tem um time muito melhor, então assim, tem muito mais possibilidade de cantos para a equipe da casa, para a equipe da Espanha, do que para a equipe da Sérvia, e essa é a minha análise com a odd aí de 1,41. Vamos ao nosso segundo jogo também. Na Europa temos Escócia enfrentando a seleção de Portugal. Essas seleções se enfrentaram recentemente, agora, dia 8 de setembro, e foi 2-1 para a seleção de Portugal jogando dentro de casa. Agora o jogo é na casa da Escócia. Portugal, mais de 2,5 gols nas últimas 3 partidas, mais de 1,5 gols em 80% dos seus jogos. Do outro lado da Escócia, sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7 jogos e não venceu nenhum deles. Mais de 2,5 gols também nas últimas 3 partidas. E nos confrontos diretos entre essas duas equipes, temos aí, ó, um 2-1, um 3-1, temos aqui um 2-0 e um outro 5-0, ou seja, é um confronto sempre marcado por muitos gols, e é aqui que eu vou trabalhar com vocês. A minha análise, mais de 2,5 gols, odd de 1,65 para Escócia enfrentando a seleção de Portugal. Vamos ao nosso terceiro jogo, agora já nas eliminatórias sul-americanas temos o Uruguai enfrentando a seleção do Equador. E qual é a minha análise para esse jogo aqui? O Uruguai que perdeu o último jogo para o Peru de forma impressionante, sinceramente. Não trabalhei nesse jogo, mas se fosse trabalhar, não ia trabalhar diferente de uma vitória no Uruguai, não. Não vou mentir para vocês, dizer que acreditava que o Peru poderia ganhar o Uruguai, estaria mentindo. O Uruguai não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, não venceu os últimos 4. Equador, menos de 2,5 gols nas últimas 5. Uruguai, menos de 2,5 gols nas últimas 4. E aqui temos um padrão legal para menos de 2,5 gols, odd de 1,53. São duas seleções que são marcadas muito pela sua força defensiva. São seleções que tomam pouquíssimos gols e, consequentemente, tem aí o mercado de under gols, de poucos gols muito presente. Então, para esse jogo de Uruguai contra Equador, a minha análise são menos de 2,5 gols nessa partida. Vamos agora com a seleção da Argentina, atual campeã mundial. A Argentina, que também é a campeã da Copa América, enfrenta dentro de casa a seleção da Bolívia. Cara, aqui não dá, né?
Aqui a gente pode trabalhar um handicap menos 1.5 para a Argentina e a gente pode trabalhar também uma vitória da Argentina no primeiro tempo com a odd de 1.32 para a Argentina vencer o primeiro tempo do jogo. Cara, não consigo imaginar outro resultado que não seja uma vitória da Argentina no primeiro tempo. Lógico que a gente pode trabalhar mercado de escanteios, mercados de cartões. Para a seleção da Bolívia tem mais cartões do que a seleção da Argentina. A Argentina com muito mais posse de bola, mas sinceramente a melhor análise para mim é essa. É a Argentina para vencer o primeiro tempo dessa partida contra a fraca seleção da Bolívia, que geralmente só consegue jogar bem jogando dentro de casa, muito por conta da altitude. Esse jogo, válido pelas eliminatórias também da Copa do Mundo aqui na América do Sul, entre Argentina e Bolívia, a minha análise é uma vitória da Argentina no primeiro tempo. Vamos agora ao jogo da seleção brasileira, o Brasil que enfrenta dentro de casa, jogo que vai acontecer em Brasília nesta terça-feira contra a seleção do Peru, o Peru que conseguiu vencer a seleção do Uruguai. Pedro, é pra gente se preocupar com essa seleção peruana que conseguiu vencer a seleção do Uruguai? Cara, eu sei que o Brasil não vive o melhor dos seus momentos, na verdade vive um dos piores momentos desde que eu me entendo por gente e acompanho o futebol desde 1994, que eu tinha 8 anos de idade. Cara, nunca vi uma seleção tão fraca como essa seleção brasileira atual. Só que assim, jogando dentro de casa contra a seleção do Peru, cara, não dá, velho. Tem que vencer, não pode pensar em outro resultado que não seja uma vitória contra a seleção do Peru. O Brasil, menos de 3.5 gols nos últimos 5 jogos. É um time que chuta pouco, que faz poucos gols. Cara, eu entrei no último jogo no mercado de defesa de goleiro, me arrependi tremendamente. Praticamente não teve chutes no gol. E eu até pretendo entrar nesse jogo no mercado de chutes no gol mais under, para sair poucos chutes no gol ou poucas defesas de goleiro. Porque se a seleção brasileira, que era para ser uma das tops do mundo, é uma seleção que praticamente não chuta, quem dirá a seleção do Peru? Não ambas, pode ser uma boa opção, também pode, mas não deve estar pagando mais do que 1,40. Vou até olhar, não deve, não tem como. O Peru fazer gol, esquece. Ambas marcam, não, 1,53, até que deu uma leve valorizada aí, mas, cara, não dá, né? Peru, porra, sem sacanagem. Cabeçudo, qual é a melhor análise então para esse jogo, já que você já desceu a linha no Brasil? Cara, é uma vitória do Brasil no primeiro tempo. Ah, mas aí vocês podem dizer que isso está sendo controverso. Eu falo que a gente tem uma das piores seleções da história dos últimos 30 anos e coloco a vitória do Brasil no primeiro tempo muito por conta não do futebol que a seleção brasileira tem jogado, mas sim por conta do seu adversário. Se o Brasil tá ruim, o Peru, pelo amor de Deus, é horrível, na boa mesmo, é horrível. Ah, eu posso tomar o head nesse Brasil no primeiro tempo? Posso, é futebol e o Brasil tá jogando mal, mas odd 1.64 para o Brasil dentro de casa vencer o Peru no primeiro tempo, sinceramente tem valor, estou dentro dessa operação, por mais que controverso seja diante das más atuações do Brasil. Então a minha análise para Brasil contra Peru é o Brasil para ganhar o primeiro tempo do jogo, odd 1.64. Inclusive esse é o meu palpite gratuito para esta terça-feira. Brasil enfrentando a seleção do Peru dentro de casa, jogo que acontece em Brasília, Brasil para vencer o primeiro tempo do jogo. Odd 1.64, tô dentro dessa operação. Acredito muito que mesmo o Brasil jogando muito mal como tem jogado, deve vencer a seleção do Peru ainda no primeiro tempo do jogo. Detalhe aqui, tá? O Brasil não precisa vencer o jogo completamente. Se o Brasil terminar o primeiro tempo 1-0 e tomar um empate no segundo tempo, a gente bate a nossa operação do mesmo jeito. Porque a operação é o Brasil para vencer o primeiro tempo do jogo e não a partida. Odd 1.64, tô dentro dessa operação, coloquei aqui ó, uma unidadezinha de 2.000, odd 1.64 para um retorno de 3.280 e gosto sempre de lembrar. Jogo para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, com aquele valor que você pode dispor, jamais comprometendo a sua renda. Jogo é para você jogar, para você brincar, para você se divertir e não para você ficar viciado, nem colocar a sua renda a perder. Não é isso, tá? Jogo é para você brincar. Então jogue com responsabilidade. Encerrando aí mais um vídeo de análise, gostaria de deixar aqui, ó, galera,
Claro, jogo para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, jogue aquele valor que você pode dispor, jogue para brincar, jogue para se divertir, jamais para se viciar, jamais para poder colocar algum valor que você não possa perder, beleza? Então, jogue com consciência, jogue para brincar, jogue para se divertir. Fizemos aí as análises dos jogos desta terça-feira, trouxe palpite gratuito no jogo do Brasil, que para mim tem muito valor, o Brasil ganhar da seleção do Peru no primeiro tempo, mesmo o Brasil não apresentando o melhor futebol, mas pô, jogando dentro de casa contra a seleção do Peru, isso é no mínimo uma obrigação. Então valeu, tamo junto, amanhã tem análise para você. Hoje vai dar